Para a aula de hoje, a nossa primeira aula, eu tenho em mente que eu quero trabalhar com vocês isso daqui, ó, as quatro operações básicas, e eu estou tentando me limitar aqui apenas aos números inteiros. Fábio, o senhor não me explicou o que danado é isso. Ó, quando a gente está trabalhando com os conjuntos numéricos, nós temos os conjuntos dos números naturais, que são todos aqueles números positivos e o zero, e nós temos os conjuntos dos números inteiros, que são os números naturais e o zero, mais os números negativos, de modo que eles não sejam quebrados, ou seja, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e o zero. É simplesmente com esses dois conjuntos que nós estaremos trabalhando aqui nessa primeira aula, de modo inicial, para a gente não se perder tanto com o que a gente vai estar fazendo, tá? Então, vê só, sem mais delongas aqui, ó, a gente vai começar aqui, ó, a primeira operação. Eu defini aqui como a primeira operação o básico, que é a ideia de fato de somar, a ideia de adicionar. Quando nós tivermos essa ideia, nós estaremos trabalhando com a adição. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Temos uma adição quando tivermos um número qualquer de parcelas somando-se. Professor, eu não entendi nada. Vê só. Imagina que nós temos aqui, vamos colocar aqui na nossa situação prática, tu tem aí um financiamento de um carro, um financiamento de uma moto, seja lá qual for, e tu está pagando parcelas fixas todo mês, parcela de R$ 100. Opa, eu tenho uma parcela que está sendo somada a outra, que depois está sendo somada a outras. Então, quando eu tiver uma parcela sendo acrescida de outra, sendo acrescida, nós vamos ter aí a ideia de adição. É extremamente importante a gente trabalhar esse conceito de acréscimo, porque a gente vai ver que a adição, de um certo modo, a gente consegue fazer uma associação com a multiplicação. Mas calma que a gente vai chegar lá. Então, nós temos aqui a ideia de adição. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, o número 10 mais o número 18. Nós temos aí que o valor disso é 28. E eu coloquei de maneira proposital porque eu quero que tu saiba aqui alguns termos que são extremamente importantes para nós, né? Porque quando a gente estuda, a gente precisa saber alguns termos técnicos. Nesse caso aqui, ó, nós temos que o valor 10 e o valor 18 são as nossas parcelas. Professor, se eu tivesse aí o número 10, o 18 mais 30, nós teríamos aí um total de 3 parcelas. O que eu não posso ter é somente uma parcela, porque se eu tiver uma parcela, eu não vou estar realizando nenhum tipo de operação. Entretanto, a partir daqui, ó, que nós já temos duas parcelas aqui em cima, nós já conseguimos fazer o cálculo que a gente precisa, que nesse caso aqui é a adição. Então, para a gente fazer o cálculo de adição, nós precisaremos de duas ou mais parcelas. Fábio, e como que fica isso? Cara, 10 mais 18, 28. Somente isso. Só que eu preciso te ensinar aqui a montar esse cálculo, porque aqui nós não montamos de maneira qualquer. Lógico, de maneira intuitiva tu consegue resolver, mas isso tem uma ordem muito bem definida. Ó. Nós temos aqui a unidade e a dezena. Sempre vai ser assim. E quando a gente arma, ó, vem ver esse exemplo aqui comigo, ó, 20. Nós temos aqui as unidades e as dezenas. Para eu somar com 30, eu tenho que seguir essa lógica. Então, ó, quem é que está aqui na casa das unidades no próximo número? Aqui, no caso, a gente está trabalhando 30. Quem está aqui nas minhas unidades é o zero. Então, o zero vem abaixo do zero. Quem está na casa das dezenas? O 3. Então, fica isso daqui, ó. 0 com 0 deu 0. 2 com 3 deu 5. Então, nós temos aqui duas parcelas. Quais são? O número 20 e o número 30. Nós temos aqui duas unidades. Quais são elas? Os dois zeros, do 20 e do 30. Nós temos aqui as duas dezenas, né? O 2 e o 3. Isso do 20 e do 30, respectivamente. Coloquei um abaixo do outro, resolvi. Essa é a maneira. Mas olha o que eu coloquei aqui embaixo. Cuidado para os números maiores. Devemos sempre seguir a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e por aí vai. É justamente isso que eu estou colocando aqui contigo. Pessoal, preste atenção nesse exemplo aqui. Ao invés de nós termos 20 mais 30, imagina que agora nós teremos 20 mais 3.000. A ideia aqui é a mesma, unidade, dezena, centena. Vou parar aqui, tá? Eu vou tirar aqui, vai ficar 300. E aqui nós só temos o quê? Unidade e dezena. Quando a gente for armar essa operação, a gente tem que seguir o passo a passo, senão vai dar errado, gente. Ó, vê só. Tanto faz se eu coloco o 20 em cima ou se eu coloco o 20 embaixo, 300 em cima ou 300 embaixo, porque eu quero que tu siga as unidades e as dezenas. Vou colocar o 20 em cima, 20. Então nós temos aqui unidade, dezena. Ó, quem é a unidade aqui no 300? É o zero.
Então, 0. Quem é a dezena? O 0 de novo. E quem é a centena? O 3. Então, fica isso daqui, ó. 0 com 0 dá 0. 0 com 2 dá 2. Aqui eu não tenho nada, imagina que eu tenho um 0, beleza? 0 à esquerda é a mesma coisa de nada. Agora, se eu colocasse aqui à direita, alteraria tudo. Mas a esquerda não tem importância não, tá? Então, ó, 3 mais 0, 3. 320. Então, presta atenção quando tu for armar a conta, porque senão tu vai se perder, cara. Beleza? Propriedades de adição. Propriedades comutativas. A primeira é a comutativa. Professor, que danado é isso? Não importa se é 20 mais 30 ou se é 30 mais 20. É simplesmente isso que eu estou querendo dizer. Ó. Associativa. Eu posso resolver na ordem das expressões numéricas. Calma, que a gente ainda não viu isso. Imagina que nós temos o seguinte, ó, 20 mais 30 mais 15. Beleza? Vamos lá. Associativa. Eu posso resolver na ordem da expressão numérica que não vai dar nenhum problema. Imagina que eu tenho isso daqui, ó, entre parênteses. Na primeira parte, mais 15. E aqui eu tenho isso daqui. Gente, vai dar a mesma coisa. Ó, 20 aqui nessa primeira parte. 20 com 30 dá 50. 50 com 15, a gente vai ter 65. Aqui embaixo é a mesma coisa. Ó. Eu tenho 30 que está fora, né? Mas quando eu resolvo isso daqui, ó, 20 com 15 dá 35. Com 30 que ficou fora, 65. Então, é isso que quer dizer essa propriedade associativa, tá? O elemento neutro, nesse caso aqui o 0 é o elemento neutro. Se eu somar qualquer coisa com 0, eu vou ter um total de o número que eu somar. Por exemplo, 2 mais 0. O meu elemento neutro aqui é o 0, então o meu valor é 2. Matei a questão, simplesmente isso. Essas propriedades aqui a gente vê elas de maneira intuitiva. Aqui eu só escrevi para a gente ficar bem organizadinho, bem bonitinho, tá? Vou apagar para ter essa poluição daqui. Ó, e assim a gente dá prosseguimento. Eu coloquei aqui alguns exemplos, eu ia fazer os exemplos aqui, mas eu já acabei fazendo, beleza? Entretanto, pessoal, a gente já pode passar, tá? Eu acredito que ficou bem claro aqui o que a gente trabalhou, beleza? Ó, gente, para não perdermos tempo, nós já vamos vir para a subtração. Ó, para essa operação é importante a gente saber o que cada parcela quer te dizer. Nós temos aqui, ó, 10 menos 2 e o resultado é 8. Nós vamos chamar esse primeiro cara aqui, ó, o 10, de minuendo. Aqui nós temos o valor da nossa operação, aqui o segundo valor, e nós vamos chamar de subtraindo. E o valor que a gente encontrar, a gente vai dizer que é a diferença. Somente isso, gente. Eu tenho aqui ó, um valor x menos um valor y, e isso vai me dar um valor z. Calma, só estou colocando aqui mais números. O meu valor x eu vou dizer que é o meu minuendo. Meu y, que é o que eu estou tirando de x, eu vou dizer que é o meu subtraindo. E o valor z aqui, que eu vou dizer que é a minha diferença, que foi o valor que eu achei da diferença do meu x por y. Bem tranquilo isso aqui. Se tu for fazer isso, eu quero que tu preste atenção na mesma coisa da montagem. Unidade, dezena, centena e por aí vai, beleza? Ó, o alinhamento, tá? Que foi justamente o que eu disse. Professor, tem algum outro nome? Tem sim, gente. Essa organização unidade, dezena, centena pode ser chamada de alinhamento. É bem tranquilo isso, tá? Ó, cuidado com as propriedades que já vimos, pois elas não se aplicam. Por quê, professor? Vou te explicar agora. 20 menos 10 é diferente de 10 menos 20. Concorda comigo? Ó, para a nossa ideia ficar completa, eu quero que tu pense em dinheiro. Imagina que tu tem aqui ó, 20 reais e tu está devendo 10. Beleza? Então tu vai lá na loja com teus 20 reais para tu pagar 10. Tu vai ficar com um valor positivo de quanto? Um positivo de 10. Então tu pagou o que tu estava devendo e ainda assim tu ficou com 10 reais. É diferente disso daqui, ó. Aqui tu tem quanto? Tu tem 10. Tu tem 10 somente e tu está devendo quanto? 20. Então, tu estava devendo 20, tu foi lá e pagou 10. Tu ainda ficou devendo quanto? 10. Então, cuidado que a ordem aqui vai importar, sim. Aquelas propriedades a gente não aplica, tá certo? Uma coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Quando a gente também tiver um valor que é menor do que o que a gente está tirando, a gente pode vir com essa ideia de tomar emprestado. Mas a gente vai trabalhar isso aí ao longo das aulas, tá certo?
Para multiplicação, a ideia daqui de multiplicar, eu quero que vocês tenham como base que a gente pode vir dentro da multiplicação com a ideia de adição. Por exemplo, ó, 2 vezes 4 foi o que eu coloquei aqui. 2 vezes 4 a gente sabe que é 8. Entretanto, 2 vezes 4 é a mesma coisa de 2, mais 2, mais 2, mais 2. Ou seja, 1, 2, 3, 4 vezes. A multiplicação a gente consegue resolver tranquilamente como se fosse uma adição. Tranquilamente entre aspas, porque aqui a gente está resolvendo com os números pequenos, tá? Até coloquei o exemplo aqui de lado e nem vi, ó. Puxar para cá. Olha aí o exemplo que eu fiz. 2 mais 2 mais 2 mais 2. É a mesma coisa, só que isso funciona legal para números pequenos. Até 10, até 20 talvez, dependendo do número que tu estiver multiplicando, funciona. Depois disso já não fica tão legal, beleza? Coisa importantíssima, na multiplicação nós temos a ideia dessa regra de sinais. Professor, o que é isso? Pensa comigo aqui o seguinte, ó, eu coloquei essa setinha aqui nos dois, não foi por acaso. Quando a gente tiver positivo com negativo ou negativo com positivo, a gente sempre vai ter negativo. Então, ó, quando eu tiver sinais diferentes, o valor da minha multiplicação será negativo. Quando eu tiver valores iguais, ou seja, positivo com positivo ou negativo com negativo, nós vamos ter um valor positivo. Então, positivo. Pensa comigo o seguinte, para ficar fácil para tu lembrar. Se forem diferentes os sinais, nós vamos ter aí um valor negativo. Se forem iguais, nós vamos ter um valor positivo. Vem aqui para a gente ver. Ó. Nós temos aqui 2 vezes 2, beleza? Menos 2 vezes 2. Ah, pode vir também só um pontinho assim, tá? Isso daqui eu acho que eu coloquei aqui em cima. Ó, tá aqui, ó. Uma das possíveis representações é termos o x, a outra um pontinho, a outra vir um número acompanhado do parênteses e a outra vir os dois parênteses. Se nós tivermos qualquer um dessas formas de representação, eu estou trabalhando contigo com multiplicação. Vamos ver cada um desses casos aqui que a gente viu dos sinais, tá? Então, ó, primeiro caso, se eu tiver menos 5 vezes 2. Antes de mais nada, já olha para o sinal. O valor do 5 aqui, ele é positivo ou negativo? Isso mesmo, ele é negativo. E o valor do 2 é positivo. Então, nós temos o quê? Positivo com negativo. Eu já disse a vocês que só será positivo se forem iguais. Para ser igual tem que ser mais com mais ou menos com menos. Nesse caso aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Menos do 5 com mais o 2. Vai ficar o quê? Menos com mais. Ele é diferente. Logo, o meu valor é menos 10. Beleza? Ó, o segundo caso aqui. Nós temos aqui menos 5 vezes menos 2. Opa, nós temos aqui uma ideia de igualdade. Calma, nós temos aqui os dois valores iguais quando a gente fala de sinais. Os dois são negativos. Então, eu já sei que se os dois são negativos, eles vão ficar no final positivo. 2 vezes 2 é 10. Professor, por que o senhor não colocou o sinalzinho de mais na frente? Se não vier o sinal de mais aqui na frente, a gente entende que já é um valor positivo. Então, tanto faz vir desse jeito como desse jeito. O mais usual é desse jeito daqui, tá? Nós temos ainda outra possibilidade, ó. 5 mais 5 vezes menos 2. Nós temos a mesma ideia, sinais diferentes. Se os sinais forem diferentes, eu já sei que vai ser negativo. Beleza? E assim a gente trabalhou 3 das 4 possíveis possibilidades. Gente, não tem nada demais. A gente vai ver que isso é de fato importante quando a gente estiver trabalhando na questão de expressões numéricas. Ah, uma coisa extremamente importante, tá? Nós vamos ver aqui agora. Questão das propriedades. A primeira propriedade é a seguinte, nós temos a ideia da propriedade comutativa. De modo bem geral, a ordem não importa. Ó, 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Eu já coloquei aqui ó, como exemplo, mas eu já vou trabalhando aqui com vocês. Vamos lá. Propriedade 1. 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 2. O resultado vai ser os mesmos 10, gente. Associativa, a ordem de uma expressão numérica. E ela não vai alterar. O que é que eu estou querendo te dizer? Ó? Propriedade 2. 2 vezes
5 vezes 2. A gente tem que resolver primeiro quem está no parênteses. E eu quero te dizer que isso aqui, ó, 2 vezes 5 vezes 2. Eu estou querendo te dizer que eles são iguais. Ou seja, não importa a ordem que eu vou resolver aqui na multiplicação, vai dar sempre certo. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. Que é a mesma coisa, 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. O resultado é o mesmo. Beleza? Ó, deixa eu diminuir aqui para ficar legal na tela da gente. Propriedade número 3. O que é que diz a propriedade número 3? Diz do elemento neutro. O nosso elemento neutro aqui será o número 1. Professor, o que isso quer dizer? Que qualquer número que eu vou multiplicar por 1 vai ser o próprio número. 1 milhão para 1000. 1000 vezes 1 vai ser o próprio 1000. Isso aqui é o meu elemento neutro. Ele não altera em absolutamente nada o meu cálculo. Beleza? Ó, propriedade 4. Anulação. Pensa comigo, qual número que eu multiplicar por ele vai anular a minha conta? O zero. Então, quando eu estiver trabalhando com a ideia do princípio da anulação, eu quero lhe dizer que qualquer número vezes zero vai dar zero. Qualquer coisa vezes zero é igual a zero. E por fim, princípio 5, que é o princípio da indeterminação. Nessa parte aqui eu não quero entrar aqui em acordo contigo, tá? Não quero, na verdade, explanar essa parte agora contigo, porque talvez tu vai sentir um pouco de dificuldade. Ó, eu acabei de dizer na minha propriedade 4 que qualquer número vezes zero é zero. Nessa quinta propriedade aí eu estou dizendo o seguinte, 0 vezes, epa, tu já poderia parar aí. Professor, o senhor disse que qualquer coisa vezes zero é zero. Sim, mas nós temos aí uma ideia de indeterminação, porque esse númerozinho aí, esse 8 deitado, a gente está trabalhando com um infinito. Depois eu vou te explicar isso. Agora não faz tanto sentido. Faz sentido quando a gente vai trabalhando cálculo 1, que eu também vou gravar um curso completo. Beleza? Continuando aí. Nós já estamos entrando aí na nossa quarta e última operação. Aqui eu quero que tu preste bastante atenção. Beleza? Ó, eu quero que tu tenha em mente que a adição ela pode ser contrária da subtração. A multiplicação pode ser contrária da divisão. E isso vai ser importante para a gente entender algumas coisas aqui. Divisão. É importante, em primeiro momento, saber o nome de cada parcela. Sim, porque tu sabendo o nome de cada parcela vai ficar mais fácil tu identificar. Eu coloquei aqui o número x, ó. Um número x dividido por um número y, coloquei um x' menos um x'. Calma que ficou bagunçado tudo, embaixo eu coloquei um z. Vamos botar isso em números, ó. O x é 10, o y é 2. Calma, a gente já vai parar aí. Nesse caso aí, o nosso x é quem? O nosso x é o que nós chamamos de dividendo, beleza? O nosso y é o 2. O 2 ali é o nosso divisor. Pensa comigo, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 2 para chegar em 10? Essa é uma das maneiras possíveis de nós resolvermos as contas de divisão. Outra maneira possível é a seguinte, ó. Eu posso dividir o 1 por 2? Não, eu não posso. Mas eu posso dividir o 10. Não posso. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. Então, 5 vezes 2 é quanto? 10. 10 para 10 deu 0. Então, a gente coloca o número que nós multiplicarmos aqui, ó, dessa multiplicação aqui. E subtrairemos do nosso dividendo. Esse carinha aqui embaixo nós vamos dizer que é o nosso resto. Beleza? Fábio, tem uma fórmula para eu saber se eu acertei nos meus cálculos ou se não? Tem sim, ó. Eu vou dizer que o meu dividendo ele vai ser igual ao meu divisor vezes o meu quociente. Quem é o quociente? Esse valor aqui, ó. Esse valor é o meu quociente. Então, quando eu pegar o meu divisor e multiplicar pelo meu quociente, o meu valor tem que ser exatamente igual ao meu dividendo. Beleza, gente? De maneira bem prática é isso. Ó, regra da divisão. Eu quero que a gente resolva esses exemplos aqui para vocês verem que, apesar de ser simples, a gente precisa estar ali alinhado com algumas coisas. A ideia aqui é a mesma. Pensa comigo, o 2, eu consigo dividir pelo 2? Consigo. Se eu consigo dividir pelo 2, eu já divido direto, beleza? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 2 para chegar em 2? Uma única vez, né, gente? Então, ó, 1 vem para cá, 2 vezes 1
2. Vem para debaixo do 2. Eu tenho 2, para chegar em 2 falta quanto? Falta 0. Tem número para baixar? Tem um 0. Baixei aqui, deu para dividir? Não. Se não der para dividir, a gente coloca o 0 aqui onde já está e um 0 aqui, no nosso quociente. Tem números para baixar? Sim. Se tiver números para baixar, eu baixo. Tem um 2. Eu consigo dividir o 2 pelo 2? Sim. Como eu consigo dividir o 2 pelo 2, eu já divido. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 2, que está ali no nosso divisor, para chegar no 2 que a gente quer ali? Uma única vez. Então vem para cá. 2 vezes 2, 2. De 2 para 2, nada. Eu tenho um número para baixar ainda? Tenho sim. 4. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 2 para chegar aqui no nosso 4? 2 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 para 4, nada. Sobrou nada. Professor, e para eu ver se está certo, eu pego o meu valor daqui e multiplico por daqui. Ó, 1012 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 1, 2. O valor bateu, 2024. A gente fazendo isso tranquilamente, a gente já resolveu a questão. Mesma coisa aqui, ó, 2024 por 3. O 2 dá? Não. Como os 2 não dá e eu tenho um número à frente, eu pego ele. Então vai ficar 20 dividido por 3. Pensa comigo, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 3 para chegar em 20? Se eu multiplicar por 5 vai dar quanto? 15. Por 6 dá 18. Por 7, 21. Passou. Eu não posso passar, tem que ser igual ou menor. Então aqui será por 6. 6 vezes 3 dá quanto? 18. De 18 para 20 falta quanto? 2. Eu tenho um número para baixar? Tenho. Se eu tenho um número para baixar, eu baixo. Agora a mesma coisa, ó. Por 6 a gente já sabe que dá 18. Por 7 dá quanto? 21. Perfeito. Eu não vou nem multiplicar mais uma vez porque eu sei que vai passar. Então 7 e 21. 21 para 22 falta quanto? Uma unidade. Ainda eu tenho um número para baixar? Tenho. Quem? O 4. Eu sei que 3 vezes 5 dá 15. Passou, não pode. Então 3 vezes 4 vai dar 12. Então, ó, coloquei 4 aqui e 12 aqui. De 12 para 14 falta quanto? 2. 2 é o meu resto. Beleza? Então, ó, para eu ver se dá certo, eu pego esse cara, multiplico por esse e eu somo do meu resto. Professor, mas aqui o senhor não somou do resto. Sim, porque o meu resto é 0. Quando eu tiver resto, eu tenho que somar o resto para ver se dá certo. Ó, vem comigo, vamos ver se isso aqui deu certo. Ó. 674 vezes 3. E o valor que eu encontrar, eu tenho que somar do meu resto, né? Tenho que somar com o meu resto. 4 vezes 3 vai dar 12. 2 a 1. 7 vezes 3, 21. 21 que subiu, dá 22. Subiu 2. 18. 6 vezes 3 dá 18. 18 com 2 deu 20. Mas, quanto foi o meu resto? Meu resto foi 2. Lembra daquela ordem que a gente vai somar, unidade, dezena, centena. Então, isso ficou aqui, ó, 2022, está nas unidades. Ali eu só tenho 2, mais 2, 2024. Gente, e assim a gente está trabalhando todas as possibilidades possíveis que a gente pode ter com operações básicas. Essas são as 4 operações, gente. Não tem para onde correr. Coloquei aqui mais alguns numerozinhos, mas bem tranquilo, tá? Ó, eu disse aqui o seguinte, atenção para as propriedades, pois elas não se aplicarão aqui quando a gente estiver trabalhando com essa ideia de divisão. Resolver só essas duas últimas aqui, ó. 35 dividido por 7, só essa mesmo, tabuadazinha do 7 e do 5. Professor, o 3 pode? Não, não posso. Então eu posso 35. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 7 para chegar em 35, ou ser próximo de 35? 7 vezes 1 dá 7, vezes 2 dá 14, vezes 3 dá 21, vezes 4 dá 28, vezes 5 dá 35. 7 vezes 5 dá 35. Então eu ponho 5 aqui e o 35 aqui. Subtrair, deu 0 o meu resto. Gente, ficou aí mais um exercíciozinho, mas a gente já vai parando por aqui. Essa é a primeira aula do nosso curso de Matemática Básica. Eu estou caminhando contigo do zero. Hoje a gente aprendeu as 4 operações. Eu espero que tu tenha entendido, que tu tenha tirado todas as tuas dúvidas e qualquer coisa tu pode me mandar mensagem. Entre em contato nas minhas redes sociais e nós vamos agora gravar a aula de número 2. Na aula de número 2, ó, já dando um spoilerzinho para vocês, a gente vai ver aqui, ó, expressões numéricas. E vocês vão ver a importância dessa aula, principalmente da parte de jogos de sinais que a gente viu
na parte de multiplicação. Vocês vão ver o quão importante essa primeira aula foi para essa segunda aula de agora, tá certo, gente? Beijo, entre em contato com qualquer coisa, não te esquece de me mandar mensagem caso tu tenha alguma dúvida. Até a próxima aula, gente.